Olá, queridos ouvintes! Meu nome é Juliana e está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Hoje nós daremos prosseguimento ao estudo do livro Pão Nosso, onde Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, ele tece importantes e valiosas reflexões sobre as passagens do Evangelho de Jesus, trazendo ensinamentos que podemos aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. Hoje nós trataremos do capítulo 55, intitulado Coisas Invisíveis. E ele começa assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Paulo, Romanos, capítulo 1, versículo 20. E Emmanuel começa a discorrer sobre o tema. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde a atividade que se desdobre sem base? Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitar, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite de sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Muito bem, queridos ouvintes, então vamos agora começar a analisar o que Emmanuel quis passar para a gente com essa mensagem, né? Quando a gente observa a passagem do Evangelho que Emmanuel escolhe para iniciar o seu texto, a gente vê a sutileza, né, e a grandeza do poder de Deus, do poder criador. Que ele se estende claramente pelas coisas que estão criadas. Então, Paulo quis dizer, nessa pequena passagem, que a prova da existência da divindade, a prova da existência da criação, está de Deus, está na própria criação dele, né? Na grandiosidade e na claridade das coisas que nós podemos ver. Basta que nós olhemos para a natureza. E Emmanuel, ele inicia a sua explanação, né, o seu ensinamento, falando justamente dessa natureza, né, da criação universal. E aí ele vai explicando que o espetáculo da criação universal, o espetáculo da natureza, a beleza, a harmonia, o equilíbrio, ele é o mais forte de todos os argumentos contra o materialismo negativista, né, que é filho da ignorância e da insensatez. E que as coisas criadas, elas falam mais justamente da natureza invisível. E completa lá na frente que não tem como haver uma disposição inteligente sem uma inteligência, né? Então a gente vê aqui que Emmanuel inicia conversando com a gente, explicando que a própria natureza é uma prova da existência de Deus. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente
tem algumas perguntas que Kardec faz para os espíritos, e a resposta vem nesse sentido, né, de que as provas da existência de Deus estão aonde? Na natureza. E Emmanuel vem trazer a questão da natureza invisível para a gente, justamente para a gente entender que por trás do que a gente vê, por trás de tudo que a gente presencia, existe uma inteligência por trás. E aí ele vai saindo dessa esfera, né, da natureza material e vai trazendo isso para o nosso íntimo, né? Ele vai nos explicando que o homem, ele apenas conhece as causas de suas realizações transitórias. A gente só conhece aquilo que a gente experienciou nessa vida, certo? Só que a gente não conhece tudo que foi organizado na espiritualidade para que a gente estivesse reencarnado. A gente não conhece a quantidade de espíritos amigos e irmãos que se esforçaram para que nós aqui estivéssemos. A gente também não conhece esses irmãos que nos acompanham, nossos mentores espirituais, que nos acompanham e tentam nos inspirar para que a gente tenha uma encarnação vitoriosa, né? E aí ele vai sendo, né, explicando que a paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo das criações divinas. Se a gente for imaginar o tamanho do universo, né, o tamanho da grandeza do universo para mais, e a gente também voltar para o outro lado para menos, os átomos, os prótons, os nêutrons, os elétrons, as partículas, né, as menores partículas que os cientistas têm descoberto a cada tempo, a gente vai perceber que o acervo de criações divinas ele é infinito, assim como a sua sabedoria e a sua grandeza. E esse acervo é que sustenta o nosso habitat, condicionado às nossas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite de sua capacidade de suportação. E aí, o que isso significa? Que, como dizia o livro do Pequeno Príncipe, né, o essencial ele é invisível aos olhos. A gente precisa elevar, abstrair do que a gente entende, do que a gente só vê, e começar a perceber a sutileza das coisas, a harmonia da vida, o equilíbrio das energias, o equilíbrio dos pensamentos, e a gente vai conseguir entender isso que o Emmanuel está nos trazendo, que nós conviveremos com os seres de que necessitamos no trabalho de elevação e receberemos ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso. Então, a sabedoria divina, ela transcende a nossa ignorância. E a gente precisa acreditar que todas as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos, seja no contexto familiar, no contexto do trabalho, são oportunidades de aprendizado, né? Nada é por acaso, não existe acaso. Mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Às vezes a gente está passando por uma perturbação, muitas vezes de ordem material, por circunstâncias que a gente acha que aquilo nunca vai acabar, que aquilo nunca vai passar, né? A gente vive em alguns infernos astrais às vezes, só que a gente esquece, como eu mencionei no começo, que existe toda uma leva de espíritos que torce pela gente, que está tentando nos inspirar. E que se a gente não vigiar, né, já dizia a nossa célebre frase, né, vigiar e orar. E se a gente não vigiar os nossos pensamentos, se a gente não vigiar o nosso comportamento, a gente não consegue se conectar a essa espiritualidade, a gente não consegue se conectar aos ensinamentos do Cristo. E a gente fica imerso nessa energia, certo? E não consegue acessar essa sutileza, essa natureza sutil, essa natureza invisível. Isso no caso positivo, a gente acaba, como ele fala no começo, se ligando à ignorância e à insensatez.
que também existem irmãos na espiritualidade que também estão perdidos e perturbados, e nós acabamos, infelizmente, nos conectando a esses irmãos. E Emmanuel continua falando que os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Se nós formos pensar sobre em relação aos nossos corpos, ao nosso veículo, né, que a gente vê nessa encarnação, ele é apenas um objeto visível, efêmero. Então o apego demais à beleza, a manter-se jovem à custa de sacrifícios, né? Não estou aqui criticando quem cuida da sua saúde, quem cuida do seu corpo. O que eu estou levando para a gente refletir é o equilíbrio. Você adorar o corpo, certo? Você deixar de ter zelo com o seu eu interior, e às vezes se submeter até a circunstâncias que colocam em risco até a sua própria existência, por prazeres, né? Por formas efêmeras. E aí ele finaliza falando que cumpre, na verdade ele finaliza tipo dando um puxão de orelha na gente, né? Que a gente tem que cumprir os deveres que nos cabem e nós iremos receber aquilo que nos esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Foi aquilo que eu falei lá em cima, que toda circunstância que a gente é colocada para experienciar, para viver, aquilo tem uma lição, aquilo tem um aprendizado. E a gente vive em ciclos. A gente precisa passar por determinados ciclos para nos burilarmos, para nos melhorarmos. E enquanto a gente não aprende, igual a escola, a gente acaba repetindo, né? A lição vai voltando, ela vai voltando. E às vezes a forma que a lei moral encontra para nos sensibilizar de coisas que a gente precisa melhorar, às vezes vai ficando mais difícil. Né? Às vezes é uma doença, às vezes é uma perda material muito considerável. Então, assim, que nós tenhamos a sabedoria de perceber essa sutileza, a ação da espiritualidade amiga na nossa vida, as nossas intuições, os nossos sentimentos, que nós possamos nos auto-observar, nos auto-perceber, e a partir daí que a gente possa promover mudanças na nossa vida, que a gente possa acreditar que nós não estamos sozinhos nessa experiência. Nós estamos acompanhados, como eu falei no começo, por irmãos que querem e torcem por a gente. E nós também devemos ser esses irmãos na vida das pessoas que a gente convive. Né? A gente deve ser esse irmão que aconchega, que acompanha, que inspira, que eleva, que traz para o lado do bem. E não esse irmão negativista que diminui, que exclui, que julga. Vigiemos os nossos pensamentos, vigiemos as nossas atitudes para que possamos perceber a beleza e a sutileza dessa natureza invisível. Bom, essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Espero que vocês tenham gostado das reflexões de hoje e que possam ser de grande valia para que nós possamos viver dias melhores. Paz para todos.